parece que sim, senhores, senhoras, garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais. Chegamos, é verdade, estamos aqui. Nós, hoje, eu e quem? Eu e uma das figuras mais bonitas, elegantes, garbosas e cheirosas do Magic Nacional, Charlão. Tá? No caso é eu e mais essa figura, é isso? É isso, é isso. Entendi. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem, cara? Eu tô bem, como é que tamo? Cara, melhor agora, cara. Melhor agora na sua presença e na presença desse chat lindo, maravilhoso. Caraca, aí, como dizia um amigo meu, arrepiou os cabelos até que ficou na escova. Me arrepiou o cabelo pelo que eu nem sabia que eu tinha. Beleza, senhoras, senhores, hoje vamos bater um papo aqui, escutar um pouco da trajetória do Charlão, do canal Magic Noobs, que vai falar pra gente um pouco como é ser músico, um pouco como é ser controlador de tráfego aéreo, tô correto na função? Falei certo? Perfeitamente. E produtor de conteúdo, porra, o cara, como dizia minha mãe, ele assovia e chupa cana. E faz tudo mal feito. Até parece. E é isso. Se você tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast ou no Spotify, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS. Às segundas, das 18 às 20 e às quartas-feiras, das 19 às 21, sempre falando um pouco mais falando merda e trazendo um convidado que, diferente de mim, esse sim, sabe o que fala. É ou não é, Charlão? Mais ou menos. Eu já tava me identificando ali com a primeira parte que você falou. Vamos juntos. Beleza, Charlão que tá fazendo a nossa segunda bela participação aqui, porque a primeira ele integrou a bancada sobre música quando a gente falou há algum tempo atrás, né? Isso. E ele volta em breve, a gente já até tava falando aqui offline, nós vamos fazer uma terceira parte, eu, ele, André, tio Vini, tá aumentando essa bancada pra cada vez a gente falar mais groselha, essa é a ideia. É o que importa, né? Beleza. Ô, Charlão, vamos começar do começo, então, pra ver como é que fica? Bora. Assim, em Gênesis, né, Deus fez... Era esse o começo? Não sei. Vamos tentar trazer um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que aí fica um pouco longe, 2 horas que não vai dar tempo, eu acho. Beleza. Deixa eu te perguntar, da onde que você é? Você é natural da onde? Você mora onde atualmente? Cara, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E atualmente moro em Barulhos, Bagulhos, Guarulhos, São Paulo, isso. Perfeito. E como a gente falou agora há pouco, você atualmente, o seu regular job é controlador de tráfego aéreo. Essa é a sua função atual. Exatamente. Vocês estão trabalhando normal com pandemia? Como é que funciona isso? Cara, as coisas estão funcionando da seguinte forma. Desde que entrou a pandemia, a gente viu que era necessário manter um controle de pessoas dentro do ambiente da torre de controle, porque é um ambiente hermeticamente fechado. Então, é bastante complicado, né? Então, a gente começou a trabalhar numa escala de sobreavisos. A gente cortou, já que o movimento reduziu muito, tipo, 90% caiu. Então, a gente estava, pelo menos, operando com uma frequência muito menor de aeronaves. Então a gente viu que não era necessária toda aquela galera dentro da torre, e para preservar o pessoal, a gente começou a trabalhar nessa escala de sobreaviso, onde metade trabalha, metade fica em casa, e na próxima sequência vai alternando. Então, basicamente, trabalha metade do mês, a outra metade do mês fica de sobreaviso para alguma necessidade. Tá. Eu quero entrar, antes da gente, eu quero, obviamente, escutar a tua história, qual a tua relação com o Magic, como é que você começou a produzir conteúdo, como você criou o Magic Noobs, mas independente disso, eu quero falar um pouco eu tenho bastante curiosidade, acho inclusive que se um dia você tiver tempo aí, vamos marcar uma só pra gente falar de aviação e coisas tipo, eu adoro essas paradas, acho muito legal. E com certeza você deve manjar pra caramba disso aí, afinal de contas você trabalha no meio, né? Mas deixa eu entender uma coisa. Como é que funciona pra você? Amanhã eu acordo e falo assim, Charlão, tô afim de ser controlador de tráfego aéreo. Qual é o percurso? O que eu tenho que fazer pra chegar lá? Cara, você tem 2 opções. Você pode ser controlador de voo civil ou você pode ser controlador de voo militar.
Eles atuam fazendo basicamente a mesma coisa, mas em âmbitos diferentes. Os militares, eu não posso falar muito porque, enfim, eu sou civil, eu não estou muito lá por dentro, mas pela minha experiência, eles cuidam de áreas mais estratégicas, base aérea, órgãos de controle que tem a ver com defesa civil, esse tipo de coisa. E alguns aeroportos estratégicos também. Para ser controlador de voo civil, a primeira coisa que você tem que fazer é aguardar abrir um concurso, tá, da empresa que presta o serviço de navegação aérea no Brasil, que no momento ainda é a Infraero. Ok. Tá? Então você presta um concurso para a Infraero para o cargo de profissional de tráfego aéreo, que é o nome oficial que eles dão para a profissão. Beleza, passou no concurso, ele é um concurso de nível nacional, então você concorre aí com pessoas do Brasil inteiro. Passando nesse concurso, você faz um treinamento de 10 meses no CTA, que é o Centro de Tecnologia Aeronáutica, que fica em São José dos Campos. E dentro desse Centro de Tecnologia Aeronáutica você tem o ICEA, que é um Instituto de Controle do Espaço Aéreo. Você vai para o ICEA, fazer um curso de formação de 10 meses, e quem treina você são os militares. Então, seu treinamento ele é feito por militares. Entendi. Lá você passa por uma parte teórica, que, salvo engano, eu fiz isso há mais de 10 anos atrás. Foram um mês de inglês no início, depois foram 7 meses, eu acho, de teoria, 6 ou 7 meses de teoria, e de 2 a 3 meses de prática simulada. Né? Aí, isso são provas semanais ao longo dos 10 meses, e você tem que tirar acima de 7 em todas, porque se você falhar em uma, você volta para casa. É um processo eliminatório, faz parte do concurso também. Perfeito. Depois desses 10 meses, você vai para uma torre de controle, muito provavelmente onde você vai estar de fato trabalhando, passar por um estágio prático de mais 4 meses. Aí é prático mesmo. Esse estágio de 4 meses, ele também é eliminatório. Então, se você não for aprovado nele, você também está eliminado do concurso. Perfeito. Então, depois dessas 3 etapas, você é contratado pela Infraero e você passa a trabalhar naquela torre de controle como controlador de voo. Tá. A parada é bem complexa, né? E obviamente ela tem que ser, porque imagino que por trás de tudo isso tem uma responsabilidade bastante importante. Mas como é que. Desculpa, é mera curiosidade Fica à vontade, mesmo. cara. É só Fica à vontade. pra entender como é que funciona essa parada toda. Depois que você começa a atuar, como é a vida de um controlador de voo? O que você. De maneira resumida, o que você faz? Tá. Você quer a resposta romântica ou você quer a resposta como verdade e realidade mesmo? Vou começar com a romântica porque eu me apaixono e depois você dá logo o tapa na cara. Tá. Cara, a vida, ela faz você se sentir responsável. Então você sente que você está contribuindo para o país, para a comunidade como um todo. Isso alegra o seu coração, faz você ter um sentido na vida. Perfeito. Resumidamente. E a realidade? É um caos. É um caos, cara, é um caos. Por vários motivos. Primeiro porque você vai trabalhar em escala. Dependendo do aeroporto onde você trabalha, é uma escala zoadaça. Eu trabalho no aeroporto de Guarulhos, que é o maior e mais movimentado da América do Sul. E é uma escala 4x2, então eu trabalho 4 dias e folgo 2, e aí repete o processo. A questão é que cada um desses 4 dias é um turno diferente. Então eu trabalho à noite, à tarde, de manhã e de madrugada, folgo 2 dias e repete. Então o seu organismo vai para o saco, a sua saúde mental tem que ser muito bem trabalhada. Se você não se identificou com a profissão, se você não se apaixonou por ela lá atrás, na fase de curso, de formação, você está fadado a ter muitos tipos de doenças, a ser uma pessoa infeliz, porque é um trabalho muito complicado e você tem que estar muito consciente e seguro do que você quer para sua vida. Essencialmente é isso.
Caraca, cara, parece realmente uma parada muito complexa e muito cheia de detalhes, né? Assim, tanto na parte emocional, psicológica, quanto na parte prática, né? Quanto o trabalho que você tem que fazer propriamente dito. Você se enquadra no momento em qual dessas duas categorias? Você é um cara apaixonado pelo negócio ou você hoje tá, tipo, de saco muito cheio de fazer o que você faz? Porque pelo que eu entendi que você tá há pelo menos 10 anos aí na área, é isso? Isso, desde 2009. O meu curso, eu fiz o concurso em 2009 e eu fui eu comecei meu curso de formação em agosto de 2009. Então, do início do curso de formação aí vai fazer 12 anos já. Uhum. Essa resposta eu não tenho como te dar de forma resumida. Uhum. Eu sou um apaixonado pelo meu trabalho. Tá? Eu realmente acho a profissão magnífica. Mas nesse momento eu estou numa fase bastante complicada da minha vida, porque, enfim, a pandemia afeta as pessoas de maneiras diferentes. Claro. E as coisas dentro do tráfego aéreo se adaptaram à pandemia de uma forma que me afetou muito. E a gente conversou um pouquinho, bem brevemente, naquela outra conversa que o André estava, se não me engano. Uhum. Se a gente não conversou, a gente pode conversar sobre isso abertamente, não tem problema. Mas eu me trato para depressão e ansiedade já faz alguns anos. E o fato é que a coisa pegou já desde o ano passado para mim. Eu fui levando até onde dava e no início desse ano eu acabei tendo que ser afastado do trabalho por conta dessa depressão. Eu Uhum. praticamente quadrupliquei a dose do remédio que eu estava tomando. E, enfim, tive que ser afastado porque no final das contas a gente trabalha com vidas e eu não posso estar na ponta né, Sim. da linha trabalhando com isso na situação que eu tô. Então, nesse momento, eu tô afastado de serviço, já faz 3 meses. Ando repensando muitas coisas, não por conta da profissão em si, mas por conta de como ela é gerida no Brasil. Do motivo de como nós, controladores de voo, somos enxergados, tanto pela empresa quanto pelo governo. Uhum. E me perguntando, tentando me conhecer um pouco mais nessa situação de crise, me perguntando se vale a pena passar por coisas que a gente passa considerando todo o cenário, sabe? Então, assim, eu estou numa fase muito reflexiva, na verdade. Uhum. Mas respondendo a tua pergunta sobre a minha relação com a profissão em si, eu amo o trabalho, acho um trabalho magnífico. E na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, se fosse um cenário ideal, eu muito facilmente me veria trabalhando nisso a vida inteira, muito apaixonado, apesar da escala e das dificuldades. Interessante o teu ponto e a tua transparência. Eu, aproveitando a deixa e o gancho, não é pra gente deixar esse programa soturno de nenhuma forma, mas eu sofro de transtorno de ansiedade há bastante tempo, me trato há bastante tempo, e há bastante tempo eu vinha com ele controlado. Os meus principais gatilhos para as minhas crises de ansiedade generalizada sempre foram relacionados à doença. E eu lidei muito bem com toda a progressão da pandemia até então. A coisa de um mês atrás, mais ou menos, eu fiquei assim, as coisas começaram a se intensificar, e como você bem disse, a pandemia vai batendo na gente de formas diferentes, né? É, a gente aqui em casa vem se cuidando bastante e tentando fazer tudo ao máximo, de todas as maneiras possíveis, para a gente se resguardar. Graças a Deus as coisas têm sido boas, têm sido as coisas. Como eu disse outro dia, a vida tem sido generosa, graças a Deus a gente tá bem. Mas psicologicamente, assim,
eu fiquei destruído a coisa de um mês atrás. Eu fiquei muito mal, mas muito mal. Eu tive que parar de fazer tudo que eu vinha fazendo e eu fiquei 2 semanas. Eu praticamente não saí da cama por 2 semanas. Então foi muito ruim. Apenas compartilhando, dizendo que hashtag tamo todo mundo na mesma, tamo todo mundo junto de forma ou de outra, a gente meio que eu entendo, me solidarizo com a tua situação, porque afinal de contas, você e a maioria das pessoas, quem não tá assim, na verdade, só não sabe que tá assim, né? Porque Sim. basicamente é uma situação muito difícil e muito dolorosa pra todo mundo. Mas, cara, eu acho que um dia a gente pode sentar pra trocar uma ideia sobre a profissão em si, entrar em mais detalhes de como ela Uhum, funciona e tal. Acho que vai ser um papo esclarecedor bastante pra mim e para quem escutar isso aqui. com certeza. Desculpa aí o momento reflexão, mas aproveitando a deixa, o gancho do que você falou, achei que era importante. Não, é importante as pessoas conversarem sobre isso, cara, hoje mais do que nunca, porque esse assunto de saúde mental sempre foi um tabu, sabe? E muitas pessoas, eu sei disso, eu vivo isso, e Uhum, muitas pessoas não têm nem em casa alguém com quem conversar sobre isso, você falou tudo. justamente por ser um tabu, sabe? Então é importante que esse assunto seja cada vez mais debatido, porque é saúde, cara. Tipo, eu Sim, não consigo entender por que você falar que tá gripado, as pessoas têm uma reação, e você falar que você sofre de ansiedade é outra, total, sabe? total. São assuntos que precisam ser debatidos. Eu concordo plenamente e eu já confesso que cansei de usar a desculpa eu estou com dor de cabeça, porque ela é muito mais bem aceita do que eu estou passando por uma crise de ansiedade. É Uhum. muito mais simples você explicar. É de fato isso. É muito mais simples você dizer, não, eu tô com dor. Ah, não, tudo bem, ele tá com dor de cabeça, deixa ele tomar uma dipirona e deitar um pouco. É Uhum. melhor de explicar para a grande maioria das pessoas do que você explicar, não, eu tô passando por isso, por aquilo. E a pessoa te olha meio tipo com uma cara de tipo, não, mas você tem que lutar contra isso, você tem que ser mais forte. Como se você quisesse realmente passar por isso, né? Ânimo, é Ânimo, embaçado, é cara, é embaçado. complicado, é complicado. Mas beleza, de alhos para bugalhos, me diga uma coisa, como é que nós viemos parar no Magic? Mas lá atrás, como é que foi sua relação inicial com o Magic? Como é que você conheceu o Magic? Como é que começou a jogar Magic? Conta pra mim um pouco. Cara, o meu primeiro contato com o Magic foi ali na metade dos anos 90. Eu era pré-adolescente, sem querer revelar muito a idade. É, e era um vizinho, né? Era o vizinho rico que todo mundo tinha. Sim. Sabe todo pobre, né? Todo cara que morava em condomínio, em Coab, em Pombal, tinha um vizinho rico. Rico, rico Sim. não, vai. Tinha um vizinho que era metido a playboy. Sim, que destoava ali do grupo. Isso. Andava de sapatênis e tal. E, e foi graças a esse vizinho, que morava no mesmo andar que eu, no meu bloco, que a gente começou a conhecer o jogo. Eu não sei por que cargas d'água ele conseguiu acesso a essas cartas, ou como ele conseguiu, mas o fato é que ele trouxe várias cartas e a gente aprendeu sobre o fundamento do jogo naquela época. E era uma época em que não existia formato. Cara, isso daqui não existia. Shield, isso Aham, aqui, aham. isso não existia, tá? O negócio era Sim. pegar a carta, tá? Né? Pegar o bagulhinho aqui, ó. Isso aqui raspava no asfalto. Tá? Então era assim que a coisa funcionava. E eu lembro que o fundamento eu aprendi nessa época. Então, pô, tinha uns simbolozinhos de mana, tinha os terrenos. A gente não sabia as regras muito bem, porque a gente não sabia a diferença entre mágica instantânea e mágica de interrupção que existia na época. A gente não sabia a diferença entre mono-artefato e artefato, que também existia na época. Mas enfim, a gente se divertia, sabe? Pegava ali. Também os produtos na época eram diferentes, porque você não tinha. Tipo, lista não existia. Tá? Você comprava Dragão Brasil na época e no fim da revista tinha lá uma listagem de cartas que foram lançadas na coleção. Era uma realidade bem estranha, tá? Para quem não tinha internet, assim. Aham.
Que era um troço que não era comum, inclusive, se ter na época, né? Internet. Não, tipo, eu fui ter internet muitos anos depois, assim. E foi nessa época, sabe? Meio que quase que batendo bafo com as cartas, assim, jogando, eu faço isso aqui, não sei o que, dragão de Shiva. Oh! Sabe? Caralho, 5/5 ele voa, cara! O que eu vou fazer com isso? Então foi nessa época, assim. Só que como todo pombo pobre, eu tive que me mudar, né? Porque, enfim, aumentou o aluguel, a gente precisava vazar, e aí eu acabei perdendo contato porque o meu vizinho rico acabou ficando lá. E eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para comprar as cartas e tal, e acabei perdendo contato até muitos anos depois. Então, assim, esse foi o contato lá de trás. Tá, e aí, e qual foi essa sequência? Muitos anos depois, você foi ter novamente contato com o Magic, de que maneira? Antes de eu me mudar ainda, eu ainda tive contato com Chandalar, que era um jogo da Microprose, se eu não me engano. Peraí, desculpa te interromper. Nós estamos falando isso lá do Pequeno Charlão, lá em Porto Alegre, é isso? Lá em Porto Alegre, entre 95 e 97, eu acho. Tá, ok. Tá? Um pouco tempo depois, eu acho que eu tinha me mudado já, e aí um pouco mais pra frente eu tive contato com o Chandalar, que é esse jogo de computador. Também tive contato com Magic, não lembro se era Battle Mage, que era um jogo para PlayStation 1, que também um vizinho meu tinha, porque eu não tinha PlayStation. E aí eu cortei de vez o contato. Eu fui ter contato com o Magic de novo em 2013. Daí muito tempo depois. Muito tempo depois, 2013, que daí eu tava passeando num shopping, nessa época eu morava em Santa Catarina, porque antes de vir para São Paulo eu trabalhava como controlador de voo no litoral de Santa Catarina, em Navegantes. E aí eu tava andando no shopping, olhei lá, entrei numa livraria, e aí eu olhei lá a parte de cultura pop e tal, e Magic. Cara, aquele jogo lá? Será que é? Vou dar uma olhada. E aí eu comprei uns boosterzinhos, porque pensei, cara, na época eu não tinha dinheiro. Eu era criança, pré-adolescente, meus pais não queriam me dar dinheiro para gastar nisso, porque o dinheiro era contado, eles não queriam gastar com bobagem. Agora eu trabalho, moro sozinho, então vou ver qual é que era essa brincadeira. E era, de fato, aquele jogo das antigas, né? Completamente repaginado. Eu demorei aí meses para entender que agora tinham formatos, que tinham coleções. E aí depois eu fiquei sabendo que começou a frescurada de colocar a carta num envelopinho para poder jogar. Né? E enfim, muitos tipos de cartas novas e mecânicas novas. Eu demorei muito tempo para me adaptar às regras novas, né? E foi ali que eu comecei a acompanhar os produtores de conteúdo de Magic para tentar me atualizar no jogo. E ver, enfim, saber o que comprar, saber o que adquirir e tal, porque eu queria retomar aquele jogo que eu gostava tanto na minha pré-adolescência. Você chegou nessa época, assim, que você começa a ter condição de participar do jogo de maneira prática, você chegou a disputar algum tipo de torneio, a participar de maneira mais enfática de um cenário competitivo de alguma forma, ou não? Você sempre foi um cara mais casual? Não. Eu, nessa época, de 2013 até 2018, que foi quando eu criei o canal, eu só consumia conteúdo e comprava algumas coisinhas. Comprava uns boosters aqui, comprava um dual deck ali para poder jogar com a minha ex na época. Mas assim, tudo em casa. Nem loja eu ia. Entendi. Era tudo de boa mesmo, assim. Mas aí você começou a efetivamente colecionar a parada? Você começou a, beleza, agora eu vou comprar essa parada, agora eu tenho como fazer isso, eu vou comprar uma pasta aqui, sei lá, uma caixa e vou guardar isso aqui. Ou não? Não, ainda não. Eu comprava pouquinho, alguns boosters mesmo, e foi quando eu criei o canal que aí eu comecei a investir. Tanto no jogo digital como no jogo físico, né?
a comprar as cartas no mall e tal, e as cartas físicas. Ali eu comecei a investir mesmo. Tá. Você começa, você cria o Magic Noobs em 2018, é isso? Isso, início de 2018. E como é que foi? Da onde que veio essa ideia? Você assistindo a galera criar conteúdo, você se mobilizou a isso? Como é que foi isso? É assim, cara, eu já consumia conteúdo na época, e em 2017 eu tive uma transição na minha vida bastante abrupta, que foi quando eu me separei. Né? Eu já, Perfeito. como eu falei para vocês, eu já sofro de depressão há bastante tempo, mas foi na ruptura do meu casamento na época em que eu fui diagnosticado medicamente. Medicamente? Existe essa palavra? Eu fui diagnosticado, vai. Perfeito. Ok. E foi ali que eu comecei a me tratar. E, cara, foi muito difícil, assim, você aceitar para você mesmo que você tá com aquilo e que você precisa batalhar contra aquilo, porque é uma situação muito complicada. É como você falou, às vezes você não tem ânimo para sair da cama, às vezes você não tem ânimo para tomar banho, às vezes você não tem ânimo para comer, sabe? Então, passar por isso e aceitar isso, o processo de aceitação é um processo muito complexo, porque eu fui criado de uma maneira muito rígida, sabe? E a transição de mentalidade entre puta merda, eu tenho que deixar de ser vagabundo pra, ok, eu tenho um problema e preciso tratar, é uma transição muito complexa. E para essa transição eu precisava ocupar muito a minha cabeça e consumir que já não estava sendo o suficiente, eu precisava mais coisas. E aí eu tive a ideia de criar o canal, conversei com algumas pessoas, o próprio André, na época eu já era padrinho do André, eu já tinha o contato dele. E aí eu fui conversar com ele e perguntei para ele, cara, foi o primeiro canal de Magic do Brasil. Você acha que tem espaço? Porque na época a gente não tinha tantos produtores como tem hoje, mas tinham alguns, Aham. sabe? E por Magic ser um jogo muito de nicho, eu ainda não sabia se valeria a pena ter mais um canal para falar sobre esse jogo tão nichado. Claro. E aí ele falou, não, cara, claro que tem muito espaço. O Magic você tem vários formatos, várias maneiras de jogar e tal. Você pode abraçar aspectos do jogo que não foram abraçados ainda. Então vai que tem espaço, cara. Vou E aí eu aproveitar. acabei, Desculpa. criando o canal. Desculpa. Eu ia aproveitar para te interromper, que foi o que eu fiz. Por favor. Que era para fazer uma ressalva aqui, fazer um pequeno adendo, como o André é um cara foda, né, cara? Como esse moleque é gente fina, como ele é um cara de perspectiva, ele é um cara de visão, e ele é um cara, ele realmente é um cara que, ele te empurra pra frente, né? Não, cara, ele é um cara de divisão, subtração, multiplicação, né? É isso que eu faço no meu canal. Talvez seja por isso que ele não cresça, tá ligado? Não acredito que não tem, absolutamente não tem, eu tenho certeza que não é por isso. Mas e aí? Aí você criou o canal, pelo que eu tô entendendo, porque era uma parada que ia te ajudar a lidar com as coisas que você tava vivendo ali. Então, como Isso. você bem disse, apenas consumir o conteúdo não tava mais sendo o suficiente pra você. E aí você começou a criar. Você partiu inicialmente pra onde? Foi pro YouTube? Foi pra Twitch? Pra onde foi a porta de entrada? Eu fui pro básico, cara. Na época, a Twitch, pelo menos para os produtores de conteúdo de Magic, não existia, basicamente. Uhum. Sabe? A Twitch começou a ser difundida no meio dos produtores de Magic muito tempo depois. Quer dizer, muito tempo depois, entre aspas. Né? Então fui pro YouTube e na época não tinha Arena, era só o MOL, né, que é o Magic the Gathering Online, que é aquele simulador de Excel, a coisa mais linda do mundo. Eu quero falar sobre isso porque é muito bom. Mas que era o que tinha. E, cara, era como a gente jogava e, sabe? E eu com os meus transtornos e dificuldades de ir pra loja e sair de casa, era o que me sustentava. Então eu comecei a jogar no mall, a produzir conteúdo no mall, com decks Pauper, que é aquele formato, para a galera que não tá ligada, é aquele formato que só entra cartas comuns, então de mais de fácil acesso.
E Modern, que é um formato mais antigo, mas com decks budgets, né? Então, para mostrar para a galera decks baratos de entrada para o formato. E foi assim que eu comecei, cara. Sabe? E conhecendo a galera em paralelo, conhecendo os produtores de conteúdo, pegando dicas, conversando, estudando, vendo o que precisava melhorar e tal. E foi assim. Antes da gente fazer um pequeno paralelo aqui do que você está contando, justamente porque você traz a memória ali de que na época, como se jogava Magic Online? Se jogava Magic Online através do MOL, do Uhum. Magic the Gathering Online, era isso, não tinha o Arena e essas coisas. Uhum. Você é o cara que curte porque, assim, eu entendo pouco de Magic, vamos deixar isso bem claro aqui. Mas eu tô aqui pra falar merda. Quem sabe aqui é o Charlão, eu não sei porra nenhuma. Mas, enfim, o Magic Online, ele, apesar de ser uma plataforma super cheia de possibilidades, pelo que eu entendi, pelo que me explicaram, ele é um simulador. O lance dele é simular o jogo como se a gente tivesse sentado um de frente pro outro em cima de uma mesa. Não a gente em cima da mesa, as cartas. Em cima da mesa e a gente jogando, etc. Diferente do Arena, que é um game e que tem algumas coisas ali no Arena que não são necessariamente como se joga, né? As coisas são mais, talvez, automatizadas, mais intuitivas, mais visuais, etc. Você é o cara que hoje produz conteúdo no Arena, produz conteúdo no MOL, produz conteúdo nos dois. Qual que é teu foco? Antes de eu te perguntar o que você prefere e como é que era naquela época. Naquela época era só MOL, porque era o que tinha. Depois eu participei do beta fechado do Arena. Aí eu fazia só MOL e a galera pedia Arena. Eu não queria, fazia só MOL. Aí eu experimentei o docinho do Satanás, do Arena. E a partir dali, só Arena. Aí você largou o MOL. Basicamente, larguei o MOL. E você acredita que o Arena, ele é responsável? Eu tenho uma teoria, eu já falei isso pra todos os caras que mexem com Magic, que vieram aqui conversar comigo. Eu não vou fazer diferente e eu vou falar pra você qual é a minha teoria. Eu acho que, resumidamente, eu sou um fã da Wizards of the Coast porque eu jogo D&D desde que eu era um pequeno garotinho. E, né, enfim, eu sempre achei tudo aquilo muito legal. E eu tive contato com o Magic quando eu era um garotinho também. E eu também achei o Magic muito legal. Mas assim, não dei sequência ao hobby, apesar de achar o Magic legal, ter cartas de Magic antigas até hoje, guardadas e tal. E basicamente eu sempre achei que a Wizards deu uma pisada na bola muito grande. E eu só caí essa ficha pra mim quando eu vi o Hearthstone surgindo e a Blizzard arrecadando aqueles milhares de players com um jogo muito mais simples do que o Magic, muito menos, assim, o Hearthstone, eu acho o Hearthstone um bom jogo, mas o Hearthstone é uma versão muito simplificada de um card game, é uma versão muito limitada, uma versão perto da grandiosidade, da possibilidade que o Magic te oferece. Eu acho que o Hearthstone tá muito aquém do Magic. Mas a Wizards nunca teve preocupada em fazer uma plataforma online, colocar isso aí, em vender coleção, em transpor um pouco da coleção dos caras que compravam o físico, podiam pegar um código e transpor para online, sabe? Coisas que, cara, se eu penso isso, como é que ninguém lá pensou, sabe? Tipo, você concorda com isso? Você acha que... Porque na minha cabeça eles perderam muito esse timing. Esse timing, tipo, tinha que ter sido muito antes. Você não acha? Eu não acho, tenho certeza. Cara, a Wizards, ela acertou muito com a Arena e ela errou e erra muito com a Arena em vários outros aspectos, tá? Porque, assim, o Magic, ele tem um ecossistema para sobreviver. Então, ele tem lá a Wizards, tem as distribuidoras, tem as lojas, tem os jogadores. Os jogadores, você abre um leque para jogadores casuais, jogadores que jogam pro hobby, jogadores que gostam de ir na loja jogar e pro player. Basicamente é isso. Para cada um desses pontos finais, você tem que ter um tipo de tratamento. E o fato é que aí, ao meu ver, na minha opinião, que a Wizards ela falha muito em não fomentar a vontade do jogador, seja o perfil dele que for, continuar consumindo, sabe?
Porque, honestamente, muita gente, eu incluso, continua jogando porque é perdidamente apaixonado pelo jogo. Sim. Sabe? Assim, eu já tentei jogar Hearthstone, eu já tentei jogar Runeterra, nunca joguei Yu-Gi-Oh!, nunca joguei Pokémon, nunca joguei Gwent, nunca joguei nenhum outro card game. Mas as experiências que eu tive é que nenhum deles me completou como o Magic me completa. E é essa a minha força motriz para continuar jogando. É o que eu tenho com o Magic, não o que a Wizards faz eu ter pelo Magic. Perfeito. E é como você falou, ela perdeu o timing de bombar, cara. Porque se o Arena tivesse vindo em 2010, bicho, cara, esse jogo ia ter explodido, sabe? Outra coisa que Mas faltou visão, cara. eu Faltou visão. sempre penso, eu olho, eu vejo, sei lá, cara, a gente vive há algum tempo aí, não tanto tempo, mas sei lá, uns bons 2, 3 anos, a gente vive, talvez você diga mais até, a gente vive uma era muito intensa dos streamings, das plataformas de vídeo, das Netflix, dos Amazon Primes e dessas coisas todas. E os caras, Charlão, não sei se você vai concordar comigo, mas os caras produzem milhares e milhares e milhares de conteúdos acerca de seriados diariamente. Tipo, cara, você abre aquilo lá todo dia, tem 30 seriados novos. Velho, ninguém pensou em segmentar essa lore do Magic, pegar essa lore do Magic, montar um puta seriado legal. Fizeram do Dota recentemente. Tipo, porra, sabe, de montar alguma coisa que traga gente nova. Eu acho que o Arena, na minha opinião, eu não sei se você vai concordar comigo, ele foi uma puta porta pra muita gente. Trouxe muita gente, trouxe uma galera, trouxe um pessoal que precisava olhar pra aquilo de uma maneira muito mais, né, o cara não precisava ser necessariamente apaixonado pra começar a jogar Magic, né? Eu acho que o Arena, ele tem um pouco dessa função. Um pouco, não, tem bastante essa função. Agora, cara, aí beleza, você olha os caras perdendo um timing lá atrás. Aí você olha coisas como, sei lá, essa produção de seriado em massa que tá acontecendo. E ninguém vai atrás de uma Netflix da vida. Não, estamos falando... Tudo bem, a Wizards agora é da Hasbro, né? Há algum tempo, é isso, não é? Porra, a Hasbro é uma empresa gigantesca. Com certeza alguém podia bater um fio dentro da Netflix e falar, amigão, vamos fazer um negócio assim, assim, assado, não, cara, sabe? a Hasbro não é gigantesca, cara. Ela cuida de franquias muito pobres, como Transformers, por exemplo. A Hasbro gigantesca. Não, cara. Porra, e são coisas... Você deu exemplo aí, Transformer, é uma parada que já tem todo um universo criado, já tem, sabe? Por que não, cara? Por que não te ajudar? Por que não ajudar os caras que estão chegando? A Wizards tem um sério problema. A Wizards aquele boomer, sabe? Quando você fala assim, porque na minha época, tá bom, sabe? Cara, a Wizards, ela perdeu o timing no Arena. Ela recentemente lançou o beta de um MMORPG, que é o Magic Legends. Sim, eu joguei. Né? E um jogo que era para ter saído há 15 anos atrás. Como é que esse jogo, Magic Legends, vai concorrer contra o WoW? Não vai. Tá? Então, assim, perdeu o timing aí. A Wizards chegou a anunciar uma série animada de Magic pro Netflix. Isso foi no ano passado. Acho que foi ano passado. Se tá retrasado? Não, foi ano passado. Se alguém do chat aí souber, pode falar, mas acho que foi ano passado, tá? Anunciou uma série animada pro Netflix. Com a produção, se eu não me engano, da galera que trabalhou na direção dos Vingadores. Sensacional. Sabe? Então, assim, caralho, que legal, cara. Mas, mano, o jogo existe desde 93, velho. Mas esse bonde já passou, né? Já podia ter pego esse bonde, né? Cara, por que esperou a pandemia pra fazer isso, cara? Aí, claro, pandemia, você não consegue desenvolver, não consegue produzir, não consegue gravar, e etc, não saiu. Sabe-se lá se vai sair algum dia. Então, cara, perde time, velho. Perde time. Já podia ter tido a série,
a série já podia ter dado filme, o filme já podia ter dado bonequinho, o bonequinho já... Sabe? Mas não, cara, não. Porque, sei lá, às vezes a galera que trabalha lá no desenvolvimento de produtos, lá na sede, sei lá, que trabalha nisso, pensa que, não, cara, legal mesmo é jogar cartinha no asfalto. E é muito complicado, porque assim, eu já trabalhei em BGS, em CCXP, como tutor de Magic, ensinando a galera tanto Magic físico como Magic Arena. A galera, a criançada e os adolescentes, até os adultos, cara, que apareciam para conhecer o jogo, me falavam assim, Magic é tipo Hearthstone? Quando na verdade não, cara, Hearthstone que é tipo Magic. Sim. Sabe? Porque foi o primeiro card game, só que a Wizards não soube ser o primeiro. Agora, e o Magic está sendo comparado às outras coisas. A gente mesmo aqui falou agora, como é que o Magic Legends vai bater de frente com o World of Warcraft? Ali, eu não consegui entender qual é o objetivo de posicionamento dos caras de lançar. Eu joguei umas 2 vezes, eu devo ter jogado umas 6 horas do jogo, algo assim, 5 horas. E eu achei a ideia legal, mas assim, totalmente ultrapassada no sentido de o modelo do negócio já foi, sabe? Tipo, e o jogo ainda muito mal polido, tudo bem, tá em beta, eu sei disso, ok. Mas, cara, existe um padrão hoje na indústria de videogames que lança jogo em beta. Os caras usam a terminologia meio de sacanagem até, meio como business, né? O cara lança um jogo pronto, bota em beta, levanta uma grana, faz não sei o quê, vende early access, vende não sei... Sabe, os caras montam toda uma parada diferenciada. Agora, o jogo não tava fácil de jogar, tava com um monte de bug, tava com um monte de problema. Já era um jogo datado, um jogo antigo, um jogo de mecânica velha. Tipo, você olha os negócios e fala, cara, alguém botou uma equipe, botou dinheiro em cima disso, com qual objetivo? Sabe? É exatamente isso, cara. É triste. É triste. Hoje, atualmente, você coleciona Magic físico? Sim. Você tem ideia de quantas cartas ou quanto vale a sua coleção? Porque você é um colecionador, entre aspas, recente, né? Compara, por exemplo, o Elba teve aqui algum tempo atrás. O Elba é um cara que coleciona Magic faz 232 anos, né? Então ele tem muito tempo de coleção. Mas você não é um cara que começou lá em 90 e pouco, que nem você falou. Você começou a jogar, mas não a colecionar. Isso. Deixa eu só ver uma coisa. Eu tenho a minha coleção catalogada, salvo uns boosters que eu ganhei aí recentemente. Mas de carta que eu não tenho em deck, só de carta que eu não tenho em deck, aqui de acordo com o Excel, são 8.712. Que você não tem em deck, eu não entendi. Porque assim, eu tenho os meus decks prontos para jogar. Tá. E eu tenho cartas separadas, entendeu? Cartas ali para montar outros decks e fazer coisas. Essas outras cartas são 8.712. Mais os outros decks que eu tenho. Então o senhor é um belo colecionador de Magic. Não é uma coleção pequena, mas é completamente incomparável ao Elba que você citou. Completamente. Mas, não, é porque eu me lembrei que o Elba é um cara que coleciona há muito tempo. Ele falou isso, né? Então... Sim. E ele tem as cartas da antiguidade, né? Ele tem as cartas que jogam Legacy, as staples do Legacy. Ele tem as 40 Old Dual, sabe? Cada Old Dual dela você paga 5 pau. Sabe? E ele comprou na época que era R$20. Ele tem, se ele vender, uma pequena fortuna. Pequena, talvez eu estou sendo generoso, né? Ele tem uma grande fortuna. Não, uma grande fortuna. Eu imagino que ele consiga comprar um apartamento em São Paulo. Eu acredito que sim. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu trouxe esse mesmo ponto. Boa parte dessas coisas eu queria entender a tua opinião, justamente, para saber, pra gente fazer ter uma opinião geral da galera que trabalha com Magic, que produz conteúdo de Magic, joga Magic, gosta de Magic. Eu fiz essa mesma pergunta pro André, quando ele esteve aqui. Falei, André, qual é o peso da sorte em Magic? Magic seria um jogo de azar? Eu perguntei isso pra ele e eu queria ouvir a tua opinião a respeito.
descartar a sorte é ingenuidade. Tá? O Magic não é um jogo 100% habilidade. Você, obviamente, tem a sorte, porque é um jogo randômico, você depende da aleatoriedade, existe um fator aleatório no jogo. Mas eu acho que a porcentagem que eu daria para habilidade no jogo, ela é maior do que a galera em geral dá. Eu acho que a galera bota muita culpa do jogo, do resultado do jogo, em sorte e azar. E eu acho que é mais habilidade do que sorte. Você acredita que é mais habilidade do que sorte? Eu acredito, cara. Apesar dos pesares, habilidade, e quando eu falo habilidade, eu digo aqui, eu me coloco aqui a união entre conhecimento da sua estratégia, conhecimento da estratégia do inimigo, conhecimento do metagame como um todo, conhecimento da interação entre as cartas, memória e por aí afora. Tá? Eu diria que seria, sei lá, 70-30 para habilidade. Interessante. Interessante, é um bom acredito ponto. nisso. É um bom ponto, porque o que você falou tem bastante coerência. Se você pensar friamente, você tem aí uma série de skills, uma série de habilidades que são necessárias para que você execute bem um jogo de Magic, né? Uhum. Claro que você tem a aleatoriedade, né? A sorte, o fato de puxar a carta exatamente que você precisa no momento que você precisa. Mas, independente disso, pô, você tem conhecer a coleção, conhecer o metagame, conhecer os decks que você tá jogando, tanto o seu quanto o do seu oponente, como o seu oponente vence o jogo, como você vence o jogo. Sim. E tudo isso, porra, faz muita diferença, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Você falou, a sorte é quando você pega a carta que você precisa no momento que você precisa. Uhum. Ok. Mas o que te levou a precisar daquela carta? Foi a sua habilidade. Sim. Sim. Porque, eu tô numa situação aqui onde eu tô sem criatura e o cara tá com 2 de vida e eu vou lá e compro um choque. Puta, tive sorte, ganhei do cara. Tá. Mas, de repente, se você fosse hábil o suficiente, você não estivesse sem criaturas no campo. E aí você não precisaria daquela carta. É verdade, faz sentido. Entende? Então, Faz assim, sentido. ok, eu tô dependendo da sorte. Puta, o cara só não ganhou porque teve sorte. Cara, às vezes sim. Ou talvez porque ele não foi habilidoso. Sabe? O fato de você ter sorte não só significa que você teve sorte, significa que talvez você não foi hábil. Então, se você treinar, estudar e aumentar o seu índice de habilidade, talvez você dependa um pouco menos da sua sorte. Faz sentido. Se você toma melhores decisões, talvez você consequentemente vai ter como manejar melhor e depender menos do que a aleatoriedade vai te trazer naquele momento, né? Exato. Existe um bordão que fala assim, cara, é impressionante como o top deck vem só para pro player. Porque o pro player sempre compra o que ele precisa. Não é que o pro player sempre compra o que ele precisa. É que ele tomou decisões baseado na probabilidade de pegar certas cartas que favorecem a estratégia dele. Por quê? Porque foi pensado. Ele quis chegar naquele ponto. Ele tem conhecimento para chegar naquele ponto. Não à toa, ele ganha milhares de dólares e a gente não. É verdade. Agora você vai falar que o PV ganhou não sei quantos $1.000, foi campeão mundial porque teve sorte? É verdade. Não é coerente, né? É como você assistir uma final de NBA, que é uma melhor de 7 jogos, e você falar, puta, mas isso foi naquela bola do estouro do cronômetro do último jogo. Os caras deram sorte, porra, bicho. Não, cara, não. É que nem assim, é que nem futebol, cara. Tipo, eu sou colorado, eu sou sofredor, eu torço pro Internacional. Certo. Aí, no ano que o Internacional foi rebaixado, a última partida dele foi contra o Fluminense. E a decisão do rebaixamento veio nesse jogo, que foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, puto, se o Inter ganhasse, ele não ia ser rebaixado. Uhum. Aí acho que o Inter empatou, perdeu e foi rebaixado. Aí vem meus amigos colorados, pô, o Inter teve azar, porque se tivesse ganho. Não, cara. O Inter levou 38 jogos para chegar onde chegou. Não foi o jogo contra o Fluminense que rebaixou, foram 38 jogos.
É isso. Sabe? Você falar que teve sorte, teve azar, porque o atacante teve caganeira, porque o goleiro jogou mal. Não, cara. É uma campanha. O que te levou até aquele momento? O que te levou até aquele momento de precisar comprar só aquela carta? Não foi azar, foi a sua habilidade. Acho que Então, você fez um resumo aí, ô Charlão, que eu vou ter que dizer que foi. Você entregou a justificativa da resposta com perfeição. Eu concordo plenamente com o que você tá falando. Lógico, talvez em uma daquelas 500 partidas que aquele cara jogue, pode ser que ele. Puta, cara, eu embaralhei, ficou meio ruim o jeito que eu embaralhei, sei lá por quê, porque a sorte sim. quis assim, e eu comprei 26 terrenos seguidos, perdi o jogo. Tá bom, cara, mas qual a chance disso acontecer, né? É aquela coisa, como a gente falou, a gente começou essa conversa falando que a aleatoriedade existe. Sim, Existe uma questão de probabilidade. O que não sim. dá é você jogar a culpa nela porque você não joga direito, tá ligado? Isso faz Esse é o sentido. ponto. E esse é um ponto que eu quero fazer um paralelo aqui que eu tô. O que você falou me trouxe atenção pra um lugar. A galera que joga, jogos competitivos, Electronic Sport de uma maneira competitiva, não os profissionais, eu digo a galera que joga casual ou que quer tá tentando melhorar de rank, essas paradas, bem comum. O jogador de League of Legends, jogador de Counter-Strike, o jogador de Dota, não importa o jogo. Mas você percebe, via de regra, que durante as partidas desses jogos tem muito esse lance do cara querer atribuir a culpa dele não galgar melhores posições, ou a sorte, ou a falta de competência do time. Ele nunca coloca isso pra ele, a responsabilidade nunca é dele. E eu já vi no Magic assistindo qualquer canal, tipo, sei lá, o André, que eu tenho assistido com uma certa frequência, direto, você vê um comentário ou outro no chat, tipo assim, mas não sei o quê, porque o cara teve sorte, porque eu não tô subindo, porque o deck é ruim, porque eu não tô não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. A culpa nunca é do cara, é nunca ele que precisa masterizar aquilo lá pra melhorar. É Sim. sempre de um fator externo, né? Cara, essa é a natureza humana para tudo. Tá? O ser humano, eu não sou psicólogo, eu não sou antropologista, mas eu percebo que é a natureza do ser humano delegar a culpa. Famosa frase de Simpson, vírgula, Homer, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Sensacional. Né? Então, é isso, cara. Na aviação, a gente trabalha com o conceito de fator contribuinte. Então, todos os incidentes ou acidentes, quando é um caso mais grave, a gente trabalha com os elos da corrente. A gente pensa no acontecimento, incidente, acidente, como uma corrente. Quais foram os elos que se juntaram, que formaram essa corrente? Onde é que poderia ter sido quebrado esse elo? Né? Então, assim, a gente não pensa em culpado, a gente pensa em fator contribuinte. Então, se o controlador de voo foi lá e errou uma instrução e fez o avião bater no morro, tá? A culpa é do controlador. Tá, mas peraí. O controlador errou por quê? Ele estava cansado? Ele estava numa jornada extensa? O piloto, ele não interpretou a instrução do controlador corretamente, interpretou ao pé da letra a instrução por quê? Se ele sabe... O piloto sabia que isso ia dar merda? Por que ele cumpriu? Ele não sabia? Por que ele não sabia? Ele não estudou a região onde ele estava voando? Ele não tinha como fazer uma manobra de escapar do morro. Por quê? Por incompetência dele? Porque o avião não tinha performance? Repara que qualquer coisinha dessas, qualquer tiquezinho desse, talvez não tivesse acidente. Mudaria o curso, né? Poderia mudar Mudaria o curso. Então, assim, meu time perdeu. Tá, mas perdeu por quê? Eu errei. Tá, mas eu errei porque o meu computador, ele não tinha performance para me entregar FPS suficiente. Eu errei porque eu não treinei, eu errei, sabe? Então, assim, eu acho muito pesado você falar de culpa. Acho que quando a gente começa a trabalhar com fator contribuinte, você consegue analisar melhor a situação e corrigir os pontos que precisam ser corrigidos. Faz sentido o que você tá falando. Mais uma vez, o TRCBJ tá aí no chat, ele falou, assisto o Lito e ele sempre fala disso, e é verdade, eu ia falar exatamente isso, que ele sempre fala isso do... Ele vai
falar sobre algum acidente, alguma coisa que aconteceu, ele fala, aconteceu isso, ó, mais um elo da corrente que se fecha aqui. Mais um Isso. elo da corrente que se fecha aqui. No final Sim. das contas, você tem uma sucessão gigantesca de coisas que entregam um resultado, né? Não é uma coisa tipo assim, que nem você falou, ele bateu por quê? Porque ele não viu. Não, tem gigantescas coisas por trás disso, né? Uhum. A gente tava falando do peso da sorte e tal, e se seria médico um jogo de azar. E aí eu tenho uma outra que eu queria lançar a mão aqui, que é o seguinte. Deck building, o deck building, a construção do deck, montar a estratégia a partir da coleção que você tem, é algo que talvez seja mais importante do que a execução, na sua visão, ou não? Porque aqui eu já tive algumas opções, algumas opiniões divergentes nesse sentido. Cara, essa é uma pergunta bastante complexa. Porque, assim, eu acho que são coisas diferentes. Construir Tá. o deck e jogar com o deck. Perfeito. Eu acho que construir um deck, e eu tô falando de maneira geral, Sim. tanto quando construído quanto no limitado, é uma ciência. Tá? Porque... Por quê? Agora eu vou falar de construído porque é a parte que eu sei um pouco mais. Vamos lá. Ok, vamos construir um deck, beleza. Para você construir o deck, a gente vai partir do princípio que você quer construir um deck que funcione. Senão, né? Beleza. Para o deck funcionar, o que você precisa? A primeira coisa é saber o metagame. Né? Então, por exemplo, assim, eu quero construir um deck para jogar na minha loja. Beleza. Na minha loja joga lá o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. O Zezinho tem um deck que tem um Soul Sisters, que é um deck que ganha vida pra cacete. O Guinho tem um deck que é um Storm de ganha vida, e o Luizinho, eu não sei, tô repetindo os nomes e tudo, mas enfim, tem um deck que é cheio de counter. Porra, eu não vou construir um Burn pra jogar nessa loja. Justo. Porque eu vou demorar 3 turnos para esvaziar minha mão, e meu oponente vai demorar um turno para ganhar 748 pontos de vida. Então eu não vou ganhar esse jogo. Sabe? Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter em mente, beleza, eu vou construir um deck. Para qual sistema? Para onde? Onde é que eu vou jogar com esse deck? Eu vou jogar na arena. Beleza. Na arena. Então eu tenho que estudar quais são os decks que estão performando na arena. Eu vou jogar na ranqueada. Beleza. Quais são os top tier decks, que são os decks mais fortes? É o Sultai, é o Monohead, é o João das Couve lá. Tá, então eu tenho que saber montar um deck que se adeque a esse cenário, a esse contexto. E nota que isso tudo é antes de você montar o deck. Perfeito. Sabe? Então, assim, você tem que estudar muito. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo para você montar o seu deck. Beleza, já sei agora quais são os decks que eu vou enfrentar. Agora eu tenho que conhecer a coleção. Quais são as cartas que são úteis nesse deck que eu quero? Qual é a estratégia do meu deck? Lembrando que um deck ele tem pontos fracos contra uns e pontos fortes contra outros. Então, assim, eu não vou montar um deck que vai ser forte contra todo mundo. Não tem como. Sabe? O que você pode fazer é minimizar as suas fraquezas. Como é que eu vou minimizar as minhas fraquezas? Conhecendo as coleções que jogam naquele formato, para saber quais cartas eu vou botar. Perfeito. Então, assim, cara, é um processo muito complexo. Muito complexo mesmo, sabe? E é diferente de jogar. Né? Eu posso pegar um deck tier do T2, do Standard, e performar bem ou mal com ele. E eu não montei esse deck. Não fui eu responsável pelo deck building desse deck. Né? Por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo com o André, porque às vezes na minha live eu falo, não sei se tem alguém
do meu chat aí, ouvindo a gente, eu construo muitos decks diferentes e groselha no meu canal. Eu quero falar sobre isso, inclusive. E muitas vezes eles performam bem. Aí uma pessoa viu esse deck no meu canal e vai numa live do André e fala: André, o Charlão jogou com esse deck. E o André não consegue jogar com o deck. Uhum. E o contrário também acontece. Sim. Sabe? Porque não necessariamente as groselhas do Charlie sempre funcionam. Porque são coisas diferentes. Você construir o deck e jogar com ele. Sabe? Eu construo um deck, passo a lista para o André e falo: joga aí, André. Ele vai ter um resultado diferente do meu resultado. Concordo. Isso é normal. Sabe? Então, eu acho que são duas coisas bem diferentes. Você acha que eu quero entender primeiro de onde veio essa ideia de fazer os decks groselha, porque isso já é uma coisa que já é uma marca registrada, né? Todo mundo, quando fala de você, a galera sempre faz esse comentário que o Silas mandou aí, que você sempre faz um deck groselha. E eles funcionam, né? Lógico, não são todas as vezes, não é esse o mérito da questão. Eu quero entender o seguinte: você já pegou um mítico da vida jogando com deck groselha? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Ou algo do tipo? Já. A segunda coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: da onde veio essa ideia e como é que funciona? Qual é a cabeça pra montar isso aí? Ou é tipo assim, mano, sei lá, essa carta aqui faz eu dropar 80 tokens de comida na mesa. Eu não sei, eu quero botar 80 tokens de comida na mesa, me dá ela. Cara, assim, muito acompanhar muito conteúdo, tá? Porque às vezes você tá assistindo um canal e aí você tá lá assistindo, beleza, e você assiste um outro canal e você pensa: cara fez essa mágica. Mas eu lembro que no outro canal lá o cara usou essa carta. Essas duas aqui se conversam, sabe? Então, assim, eu consumo muito conteúdo mesmo, de muito canal. Às vezes pego algum deck de outro canal, às vezes adapto, às vezes dá uma louca na live, eu falo: chat, vou montar um deck aqui agora? A gente monta o deck e joga, sabe? Então, varia, mas o importante é estar sempre consumindo conteúdo, sabe? Porque é assim que você se atualiza. Você acredita que o fato de talvez... Porque assim, vamos pensar no Arena. Vamos pensar no standard do Arena. Pra ficar um negócio simples. Quando você chega ali, vai subindo os tiers, os ranks e tal, você meio que vai se deparando com aqueles mesmos 2, 3, 4 decks que são os decks que estão no meta e o negócio... No começo não, no começo a galera às vezes tá começando, entendendo, aprendendo, normal, enfim. Mas conforme você vai subindo, isso vai se repetindo com bastante frequência, você vai aprendendo a jogar contra e jogar com aqueles decks e tudo mais, e masterizando o seu conhecimento dentro do seu próprio deck. Porém, o jogo meio que gira em torno daquela meia dúzia de combinações possíveis ali que você já tá acostumado. Quando você pega e monta um negócio completamente fora do esperado e completamente fora do meta, mas que funciona, tem uma estratégia ali por trás. Ele só não é o metagame que todo mundo usa. Você acha que é esse o segredo que faz o negócio funcionar? É deixar o cara, se o cara entender como jogar contra, que faz isso funcionar no nível mais alto? Cara, assim, existem os dois lados, né? Quando você joga com uma groselha num ranking mais alto. O primeiro deles é que o deck pode não ser muito consistente, e aí você vai apanhar. E o outro lado é que o teu oponente não sabe contra o que ele está jogando, então ele não sabe como jogar em volta das suas coisas. Porque esse é um requisito, isso se encaixa em habilidade. Eu vou jogar não só com o meu deck, eu vou jogar em volta do que o meu oponente pode fazer. Então, quando eu tenho uma decisão para tomar, eu não posso só tomar essa decisão baseada no que eu tenho de informação minha. Eu tenho que tomar essa decisão baseada no que eu tenho de informação do oponente. Sim. E quando eu jogo com um deck completamente fora da curva, o oponente não sabe o que esperar. Sabe? Quem o Silas estava falando ali. Tava jogando com deck vermelho sem fazer nada. Você acha que ele tá zicando. Turno 5, 40 te dando na fuça. E por isso que eu joguei contra o Silas. Eu falei: cara, eu tô com um deck que eu quero testar pra jogar na live. Bora? Falou: bora.
E era um mono-red. Eu fui lá, fiz montanha, passei. Aí eu falei, o jogo é não sei o que, papá. Aí eu fui lá, montanha, passei. Tipo, tava ficando meio evidente que eu tava jogando de mono-red, sabe? Só que quando você joga contra mono-red, você espera que o cara faça montanha, drop 1. Montanha, drop 2. Montanha, um burn. Montanha, uma outra criatura, sabe? Você E o meu espera que ele te comportamento... agrida, né? Sim, e o meu comportamento, cara, era passar... Land vai. Vai lá, turno 4, um encantamento. Turno 5, um combo, 45 de dano na tua cara. Tá, e aí eu te pergunto, como é que fica o jogador do outro lado? Vendo que você só tá fazendo montanha e passando. Montanha e passando. Esse comportamento não é de quem joga de mono-red. Como é Sim, que eu devo me portar nessa situação? sim. Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Eu vou fazer um bicho? Será que ele não tá fazendo mágica porque ele só tem burn? E agora, eu faço esse bicho ou não faço? Sabe? Então você coloca o oponente numa situação que ele não tá acostumado. E isso pode ser bom, às vezes dá ruim. Mas eu parto do princípio assim, cara. Se eu jogar 10 partidas e 2 derem boa, eu tô feliz. Porque às vezes que vai dar boa, vai ser muito engraçado. Como foi com o Silas. Sabe? Então, as risadas valem mais a pena do que o resultado. Não, mas isso é uma premissa interessante, justamente porque você não tá necessariamente completamente preso a eu preciso ganhar e fazer isso funcionar a qualquer custo, né? Você simplesmente está Sim, curtindo uma das outras possibilidades que o jogo te apresenta, que é se divertir com uma ideia inusitada, né? sim. É completamente possível que você faça isso. Cara, eu sempre falei pro meu público, brincando, que o meu objetivo no jogo de Magic não é ganhar. Eu posso perder, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas que o oponente vai levantar puto da cara da mesa, ele vai. Sabe? O seu Eu, prazer pessoal é esse. é esse, cara. É esse. Eu joguei uma vez com o Tribal de Anula. Era basicamente terreno, anulação e uma criatura 1/1 que era meu win condition. Então o cara, eu vou fazer tal coisa, anulei. Eu vou fazer tal coisa, anulei. Fiz um bicho 1/1. Eu vou fazer tal coisa, anulei. Bati um com bicho. Vou fazer tal coisa, anulei. Bati um com bicho. Então, assim, eu irritava o oponente 2 vezes. A primeira porque tudo que ele fazia eu anulava. A segunda porque eu demorei 20 turnos pra ganhar dele batendo com um bicho 1/1. O cara devia estar muito puto no final. Esse é o objetivo. Sim, o Silas mandou ali, eu concordo. Eu acho que esse é o diferencial do Charles. Ele não é um cara que tryharda, draft ou coisa parecida. Ele faz decks divertidos que nem sempre vão vencer ou funcionar, mas certamente serão divertidos. Esse é o plano. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você achou dessa última coleção? A Strixhaven é o nome, né? Eu não tô muito por Isso. dentro. O que você achou? Você gostou? Você não gostou? O que você tá sentindo? Você recebeu coisa pra fazer unboxing? Você fez? Fala um pouco pra mim. Sim, sim. Eu gostei da coleção, tá? Eu achei uma coleção bastante interessante. Eu sou fã de Harry Potter. Tá? Boa. Então, assim, a ideia de separar em casas e características e bibibi, bababá, eu achei legal, achei bacana. Entendo quem não curta. Particularmente me agradou, gostei. Eu gostei que de umas coleções pra cá, começando ali por Zendikar, o renascimento de Zendikar, depois Kaldheim e agora Strixhaven, eles estão abaixando um pouco a bola na questão de power level. Tá? Isso é uma coisa que estava bastante complicada ali até M21. Por quê? Por quê? Exatamente. Porque eles estavam fazendo cartas que eram completamente discrepantes do resto do jogo. O Standard, no ano passado, ele teve mais banimentos do que a história do Magic. Entendi. Eles mesmos estavam quebrando toda a mecânica do próprio jogo. Sim. Então, assim, eu não sei, eu acho que eles pensaram, opa, algo de errado não está certo. Então, baixaram o power level, sabe? E isso me agradou. Você tem mais vontade de jogar. Você tem mais variedade de deck, você tem mais opções. Então, achei isso bem legal. Eu ganhei algumas coisas sim. Eu ganhei um kitzinho da Wizards, bem bacana.
que veio com um item característico de cada escola, né? Então, ganhei uma cadernetinha de anotações de magos. Que da hora. Ganhei uma caneta com nanquim para escrever. Ganhei uma máscara que representa a parte artística dos Prismari. Ganhei uma camiseta muito legal dos Quendrix, que é cheia de fórmula matemática. Que da hora. E ganhei um kit de pré-release, uns boosters e tal. Aí abri com os meus padrinhos. Eu ganhei também um kit de pré-release da Cards of Paradise, que é uma loja patrocinadora do canal, que a gente vai jogar com os produtores de conteúdo da Cards. E ganhei um kit de pré-release também da X-Place, que é uma outra patrocinadora do canal, que a gente vai fazer uma ação com os patrocinados da X-Place também essa semana. Você acha... Legal, bacana, interessante. Você acha que Strixhaven... Strixhaven? É isso. Isso. Rarest, mas você entendeu. É uma coleção boa para quem de repente tá chegando pro Magic agora, tá conhecendo o Magic agora. É uma coleção amigável? Eu vou ser polêmico. Polêmico. Eu acho que o Magic não é, em geral, um jogo amigável para quem tá começando. Polêmico. Polêmico, tá? Ele é um jogo que eu acho que carece de produtos para iniciantes. Ah, mas tem pelo menos antes da pandemia, tem o Open House, né, que os iniciantes podem ir lá jogar com um deck iniciante. Eu tenho experiência com esses decks, né? Como eu falei, eu trabalhei em vários eventos ensinando Magic. Peraí, desculpa te interromper, mas explica, eu não sei como isso funciona. Como é que é isso aí? Como é que era isso pré-pandemia, né? Sempre na semana posterior ao lançamento de uma coleção, tinha o Open House. O Open House é um evento em que as lojas abrem para iniciantes. Então, como é que funciona? Eles ganham da Wizards, as lojas, né, ganham da Wizards decks pré-montados, com as cartas perfeitamente pensadas, para um primeiro contato com o Magic. Então, o que acontece? Quem já joga, leva uma pessoa que quer aprender a jogar até a loja. A loja dá um deck para quem já joga e um deck para quem está começando a jogar. E aí, a pessoa que já joga, com a ajuda da loja, vai ensinar quem não joga o jogo. Legal. Com aqueles decks. É uma iniciativa linda. Mas, ao meu ver, de acordo com a minha experiência, e eu sei que tem pessoas que discordam de mim, tá tudo certo, ao meu ver, não são decks otimizados ainda para ensinar quem está começando. Ah, é? Eu acho que não. Acho que ainda tem mecânicas que são avançadas para quem nunca jogou. Porque, por exemplo, como é que você vai explicar o que é uma mágica instantânea para quem nunca jogou? Para você ensinar o que é uma mágica instantânea, você tem que ensinar quais são as etapas do turno, você tem que ensinar o que é pilha, porque o diferencial da mágica instantânea e do feitiço é que a pilha tem que estar vazia, e você tem que explicar o que é pilha. Para explicar o que é pilha, você tem que explicar o que é resposta. É a primeira vez que o Candango tá pegando uma carta de Magic na mão. Você vai colocar condicionais que são muito confusas para quem não sabe absolutamente nada, né? Exato. Ao meu ver, o primeiro contato de quem tá começando, você tem que explicar o que é terreno, o que é mana e o que é custo de mana. E faz um deck só de criatura. Explica o que é poder e resistência, explica como é que faço para bater, explica como é que faço para tirar ponto de vida. Pronto. Jogou com isso, entendeu? Beleza, agora a gente vai jogar com um deck que é criatura e encantamento. Encantamento é um bagulho que fica ali, causando um efeito. Além disso, é o jogo que você já conhece. Sabe? A minha didática, ela fica prejudicada com os decks iniciantes que o Wizards propõe para ensinar. Ah, mas tem o Arena, tem o tutorial do Arena. Sim, tem, e que ainda deixa muita gente confusa. Sim. Eu já tive, que já aconteceu de chegarem na minha live e falar assim,
Cara, eu quero jogar Arena, mas eu não entendi. Eu não vou mostrar o Arena, o tutorial pro cara. Eu não vou mostrar. Eu vou pegar um deck, eu vou montar um deck que eu julgo simples para uma pessoa que nunca viu o jogo. E eu vou jogar com esse deck explicando tudo que eu tô fazendo. E aí depois eu vou pro tutorial do Arena. Sabe? Então, assim, eu acho que o Magic ele tem uma barreira que já é a porta de entrada. E aí você tem as coleções. Pô, Strixhaven, beleza. Você tem Magecraft, que é uma mecânica nova. Você tem Ward, que é uma mecânica nova. Eu não vou lembrar as traduções. Acho que o Ward é salvaguarda e Magecraft é magocracia, magicracia, não sei. Tá, mas o que é isso? Eu não sei nem o que é uma instantânea, nem o que é um feitiço. Eu não sei o que é enjoo de invocação. O que é isso? Nossa, é verdade, né? Você tem que explicar pro cara, basicamente, que é um jogo entre dois magos, ou planinauta, sei lá qual é a definição, que você invoca algumas coisas, faz algumas mágicas, e aí as criaturas são invocadas no campo de batalha, mas elas não podem bater, porque elas têm enjoo de invocação. Aí depois que você faz isso, a terceira coisa que acontece é você colocar uma carta com haste, e aí ela pode bater, e o cara fala, pode ou não pode? E aí você faz uma carta com haste, eu vou lá, faço uma carta com voar, outra com vigilância, outra com atropelar, e aí o cara veio do Hearthstone. E aí esse cara, ele naturalmente vai ter uma barreira que ele não vai entender por que o meu bicho não pode atacar o seu. Sim. Porque no Hearthstone você pode atacar o seu oponente ou o bicho do oponente. E no Magic não. Sim. E ele vai ficar mais confuso ainda. Sabe? Então, assim, o Magic ele é um jogo que tem um sistema antiquado, que é o sistema de terrenos. Né? Que o Hearthstone já não tem. Você ganha mana todo turno. Você já tem isso, que é antiquado. E você ainda tem muitas outras coisas que é muita informação para quem tá jogando. Para quem tá começando a jogar. Isso, a sua visão me deixou um pouco chateado, eu não vou mentir pra você, porque eu tendo a concordar contigo. A minha esposa, ela sempre, eu sempre falei de Magic, assim, eu tenho um carinho pelo Magic. Todo cara que joga Magic, ou que já jogou Magic, ou que teve uma relação próxima, acaba tendo um carinho com o jogo, né? A impressão que eu tenho é essa. Cara, eu lembro, quando eu sempre falei muito com a minha esposa, Magic, não sei o que, né? E carta e não sei o que. E há pouco tempo atrás, há uns 6 meses atrás, ela falou: você não me ensina a jogar Magic? Me ensino. Sentei com ela e fui tentar explicar. Charlão, 10 minutos. Você percebe que a pessoa já perde o foco, porque você tá falando A, depois você fala B, depois a carta desmente a regra, depois a regra muda. Muito. E é triste, porque, na verdade, assim, eu entendo. Mas eu não gostaria que o jogo mudasse e ficasse um jogo simplificado. Não gostaria. Mas, ao mesmo tempo, também eu gostaria que mais gente jogasse, né? É complicado. É uma faca de dois gumes, né? Sim. A galera... Eu já vi em muita live aí a galera iniciante chegar no chat e perguntar: ô, streamer, qual é eu quero aprender. Que produto que eu compro? Aí o cara vai lá e fala: Planeswalker Deck. Irmão, você já começa a ter problema no nome do produto. Sim. Porque... quê? Sim. O que é um Planeswalker? Você não ensinou o que é mana pro cara, você vai ter que ensinar o que é um Planeswalker. É verdade. Charlão, você tem muita razão no que você tá falando, porque são conceitos difíceis. Quando eu comecei a jogar, a primeira contato que eu tive com o Magic, eu não lembro o ano, mas foi, acho que 6ª edição, se eu não tô enganado. E aí, eu lembro que eu tava lendo o livreto, vinha um livreto de regras, aquele que desdobrava assim, né? Que foi... E aí eu fui ler o livreto de regras e eu lembro que... Você vê, olha que bobo, mas a minha interpretação era, tinha que virar os terrenos, né? Pra adicionar mana. Eu virava a carta ao contrário. E aí o que acontece? Cara, beleza, mas eu não sei o que tem lá, sabe? Tipo, depois que você vira. Virar como? Então, é muito engraçado. O André, ele dizia que quando ele começou a jogar, ele pegava o elfo de Llanowar, que é aquele elfo que 1/1 que você vira e gera uma mana. Sim. Ele entendia que aquilo era, você virava e colocava uma floresta da sua mão no campo.
Sim, cara, se você tentar ler, tipo, a regra não é lógico, tudo bem, a regra talvez não seja nem tão clara, aquelas regras lá atrás talvez não eram nem tão claras a ponto de você entender de maneira... Ninguém entendia muito bem, né? Todo mundo tinha uma dúvida ou outra. Sim, né? É um jogo bastante complexo, cara. E eu acho que uma das barreiras do jogo é justamente a porta de entrada. É uma pena. Torçamos para que isso de alguma forma seja suprido através de algum produto ou através de alguma outra coisa que talvez consiga familiarizar as pessoas de uma maneira um pouco mais simples, talvez em etapas mais curtas, né? Coisas tipo, ó, vou te ensinar o que é um terreno, vou te ensinar o que é uma criatura, vou te ensinar o que é um enjoo de vocação, vamos fazer um combate. E aí, beleza, e segue nisso e vai adicionando pequenos steps até o cara chegar na quantidade de regra que tem hoje, né, pra tudo. Justo. Deixa eu fazer uma breve curva nessa nossa conversa, porque eu quero trazer um outro tema aqui para o nosso papo. Porque quando você veio aqui a outra vez que a gente tava falando sobre música, a gente, antes de entrar ao vivo, a gente ficou batendo 5 minutos de papo, acertando as câmeras. E você tava me falando que você tava jogando um RPG. Eu não lembro com quem era que você tava jogando à época. Mas eu queria saber se você é um cara que teve contato com RPG lá atrás, se você é um cara que começou a jogar há pouco tempo. Queria saber um pouco da tua história com RPG, já que esse nosso canal, apesar da gente ter o nosso maravilhoso podcast, nós somos um canal de RPG, né? A gente basicamente tem 8 campanhas rolando simultaneamente nesse canal. Então, precisamos saber essas coisas aí. Fala um pouco do RPG. O RPG... ele foi a parte mais feliz da minha adolescência. Que da hora. Eu joguei muito RPG nos anos 90. Na época era o AD&D segunda edição ainda. Advanced Dungeons and Dragons. Mas eu jogava mais, era Storyteller. Então a segunda edição de Vampiro à Máscara era o meu preferido até hoje. Puka, larga minha máscara. Pronto. Minha filhota. Ai. Minha filhotinha. Belezinha. Eu jogava Arcanum, que era um sistema brasileiro da editora Daimon, do Marcelo Del Débio. Todo o sistema Daimon eu jogava. Era Arcanum, que tinha como expansão o Grimório, Trevas, Invasão, era um outro sistema mais baseado naquela questão de FBI, Arquivo X e tal. Mas o meu preferido era Storyteller, cara. Vampiro, lobisomem, mago. Nossa senhora, como eu amava aquilo. Só que era a mesma época de Magic, sabe? Aquela época em que eu não tinha dinheiro pra nada. Eu jogava porque os meus vizinhos tinham uns livros e jogavam e tal, e me convidavam. E assim como Magic, parei porque me mudei e voltei porque comecei a trabalhar. Então hoje, não sei se dá pra ver, deixa eu ver se eu consigo... Tem uma... Opa, a estante lá atrás, tá vendo? Tô vendo os livros ali, inclusive. Todos os livros, vários livros de D&D, na parte de baixo, tem um monte de coisa de RPG aqui. E aí, o que eu tô jogando agora? Eu tô jogando em 2 canais. Tô sabendo. Eu tô jogando no canal do Mestre Pedroca, que é o do Formação Fireball. A gente tá jogando uma campanha de D&D quinta edição ambientada em Eldraine, que é uma das coleções de Magic. Essa campanha está sendo narrada pelo Wagner, do Dungeon Masterclass. E eu estou jogando no canal do Dungeon Masterclass também, uma campanha de Alien RPG, que também está sendo narrada pelo próprio Wagner. Então são essas 2 campanhas que eu estou jogando atualmente. Fantástico, fantástico. E é uma parada que você gostou de ter voltado a jogar? É uma parada que te animou? Como é que foi isso? Não só me animou, como estou aceitando convites para uma mesa de V5, tá? Vampiro quinta edição, estamos aí. Mas peraí. É só Vampiro quinta edição ou esse convite cabe mais coisa? Não, cabe mais coisa. É que Vampiro quinta edição eu não tenho como explicar em palavras o quanto Vampiro é importante para mim.
Você chegou a Então, jogar Vampiro como um jogo de horror pessoal na época, ou você jogava Vampiro como a molecada jogava, a molecada da minha época jogava Vampiro como GURP Supers, na verdade, não, né? não, 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 não. Horror. É Horror. mesmo? Horror gótico. Que da hora, que da hora. Punk gótico. Isso é muito legal, Horror. porque era uma parada, eu lembro quando a gente. Eu joguei muito pouco Vampiro, é verdade. Mas a galera ali do meu grupo jogava Vampiro como se. Os personagens de Vampiro tinham muito pouco. A parte da maldição, a parte do terror era meio que relegada ao fato que você era um personagem super forte, super veloz, super uma série de outras coisas. E meio que a proposta do jogo não é essa, mas era o que a galera jogava, né? Na época. Não é. Você tinha brechas no sistema para isso, né? Vamos admitir. Sim, claro. Mas em V5, na quinta edição, que é a edição corrente, você tem muitas mecânicas novas que fazem você... que colocam você no seu lugar, vamos dizer assim. Né? Você tem ali toda a questão política, tanto da Camarilla, né, da Torre de Marfim, agora com a chegada da Segunda Inquisição, com a tecnologia, que é um negócio que precisava ser atualizado, porque, afinal de contas, a tecnologia de 2020 é completamente diferente da tecnologia de 1998. Claro. A questão dos anarquistas que se rebelaram contra a Camarilla, a posição do Sabá, como é que eles se relacionam, qual é a política por trás de cada um. E você também agora tem a mecânica da fome, que era muito ignorada nas edições antigas, e que agora você tem dados de fome que adicionam, você tira dados da sua pool de dados para fazer um teste e coloca dados de fome. Então, quanto maior a sua fome, quanto menos você se alimentar, mais dados de fome você vai ter e mais efeitos diferenciados pela besta você vai ter. Esse era um ponto que antigamente era bem fácil de burlar, vamos dizer assim, fácil de driblar. Sim. E aí virava uma parada que era o que... Lógico, tudo bem, eu entendo a molecada ali na época que não tinha acesso a talvez outros sistemas que talvez oferecessem coisas, né? Hoje em dia, se você quiser jogar um jogo de super-heróis, você pode jogar Mutantes e Malfeitores, você pode jogar até o próprio GURPS, você pode jogar Savage Worlds, você pode jogar uma série de outros sistemas que vão te amparar muito melhor do que Vampiro. Mas, na época, a galera meio que... Pelo menos a minha galera lá, era muito jogo... Era quase que o X-Men o que rolava. Eu gosto de Storyteller, do sistema Storyteller, de forma geral, por conta da ambientação. Fantástico. E é fantástico, realmente. Né? É lindo, cara. Putz, você joga lobisomem, e mesmo lobisomem sendo uma criatura completamente bestial e horrenda na forma, eu não sei como é que tá sendo chamado agora, mas tipo na segunda da edição, no Apocalipse, tipo você tinha a forma Crinos, né, que era uma das 5 formas, que era de fato a forma de lobisomem. Ainda assim você tava num ambiente onde você precisava ficar nas sombras. Sabe, a humanidade tinha vislumbres da possível existência dessas criaturas, mas será que era mesmo? Será? Esse ambiente me fascina. Sabe? Não é porque eu tô jogando com um lobisomem de 3 metros de altura, um cria de Fenris na forma Crinos em frenesi, que eu vou sair matando todo mundo, cantando cara caramba, cara caraô no meio da Augusta, tá ligado? Você chegou a ter alguma experiência com outros jogos de horror? Como, sei lá, Call of Cthulhu, por exemplo, ou coisas desse tipo, ou não? Eu joguei uma one-shot de Call of Cthulhu há uns bons meses atrás, acho que foi ano passado, com o Wagner, no Dungeon Master Class. Eu comecei a ler Lovecraft por conta disso. Eu tenho o chamado de Cthulhu 7ª edição ali para ler mais sobre. Não só gostei muito, como já comprei o caceta, peraí. Cadê ele? Cultos Iluminares. Perfeito. Que é um RPG ambientado, ele não é uma expansão do chamado de Cthulhu, ele é um sistema próprio, que você joga no universo do Lovecraft, mas não como investigador, você joga como cultista. Como cultista. Então, também peguei para ler, dar uma olhada, é um sistema muito legal. E,
Apoiei no Catarse, devo receber mês que vem, se não atrasar, o Cult, Divindade Perdida, que também é um jogo bastante tenebroso, bastante de horror, ambientado nos tempos atuais, com pessoas que fizeram pactos estranhos com entidades estranhas e podem estar entre nós. O Dungeon levantou o Dungeon Master Gear levantou uma bola aqui, que o Vagnão é brother nosso, tá? O Vagnão é brother. Mas uma coisa real, ele é o TPcaster for real. Ele é o cara do TPK. O Vagnão não segura muita mão, não. Pedroca segura, mas o Vagnão não segura, não. O Vagnão, ele, ó... Sério que vocês têm a impressão, cara? Porque a impressão que eu tenho é justamente o contrário, velho. o Pedroca, ele não tem pudor, não, velho. Mas o Wagner, cara... Você nunca perdeu nenhum personagem na mesa do Wagner? Cara, pra não dizer que eu não perdi, recentemente eu fiz uma live beneficente de 12 horas no meu canal para arrecadar fundos para um orfanato aqui de Guarulhos. E um dos eventos dessa live era uma one-shot com o Wagner narrando. E ele narrou essa one-shot pra gente. Foi uma one-shot curtinha ali, 3 horinhas e tal. E nessa one-shot meu personagem morreu. Mas foi porque eu fui transformado... meu personagem foi transformado num animal por uma maldição lá de um mago. A minha equipe derrotou o mago e um dos meus colegas de equipe, que não era mago, teve a brilhante ideia de pegar a varinha do cara e eu vou transformar o personagem do Charles em ser humano de novo. E aí eu virei patê de presunto. Sensacional, sensacional. Não, interessante. Bom saber. Mas o Vagnão é conhecido como o senhor do TPK. Aliás, a gente jogou uma mesa junto no final do ano passado, no canal de uma outra brother da gente, a Jo do Porta de Castelo. Ela tava narrando, a gente tava jogando. E a gente quase sofreu um TPK lá. E a gente ficou tirando sarro por horas, dizendo, porra, Vagnão, você não tá nem narrando, você tá jogando, você vai causar desse jeito? Então tá vai embora, cara, pelo amor de Deus, que isso? Enfim, mas sabendo que você, então, lógico, entendo a sua predileção pelo vampiro, entendo totalmente, mas eu vou já deixar o contato. Nós estamos montando a 9ª campanha que vai rolar aqui nesse canal. E porra, se você der essa honra pra gente, eu lhe faço um convite. Em breve. Ainda não tá tudo organizado, mas... Porque só vai jogar com o Wagner, pô, vem jogar com nós também. Bora fazer Tormenta 20. Também peguei Tormenta 20, tá ali guardado. Boa, maravilhoso, sensacional aí. A Tormenta 20 rola, tá vendo, Dan? Já é isso. Charlão, a gente tá encaminhando pro final. Eu queria te agradecer demais pelo papo. Passou que, né, eu não vi. Pra mim faz 10 minutos que nós estamos aqui. E eu queria te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por ter topado de cara. Falei, porra, vamos conversar? Lógico, vamos, com toda certeza. Dizer que a gente vai, sem dúvida, marcar aquela nossa terceira parte sobre música. Já tá tudo combinado aí. Eu, você, o André e o tio Vini para essa terceira parte. Histórias novas e muita groselhada, que é o importante, né? Importante não é a história, mas a groselha. Queria agradecer de verdade o teu tempo. Queria agradecer o convite, não, a topada do convite. Cara, dizer que das coisas que você... Achei bastante importante as coisas que você falou. Não, lógico, eu queria escutar a tua história dentro do Magic, a tua história produzindo conteúdo, mas o que você falou pontuou e ponderou em diversos momentos ali sobre ansiedade, sobre depressão, acho que é super importante, super válido a gente falar sobre isso, a gente trazer esses temas, eu acho que é essencial, como você mesmo disse. E é isso, cara. Te agradecer, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Vamos jogar RPG, vamos bater papo. Gostei demais de trocar essa ideia contigo. E é isso. Obrigado.
cara, eu que agradeço, cara. Eu sei que todo mundo começa falando, não, eu agradeço o convite, não sei o quê. Queria agradecer aqui meu pai, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa, pra Sasha. Sim. Mas de verdade, você tem meu contato, todo convite que você fizer, eu vou aceitar. É sempre um prazer estar aqui. É sempre muito legal, curti muito trocar essa ideia. Realmente passou muito rápido, agora que eu olhei pro relógio ali, caraca. Sim. E, cara, bora conversar sobre música, bora conversar sobre RPG, bora jogar RPG, bora jogar Magic. O negócio é a gente conseguir dar uma aliviada nessa pandemia aí. Com toda certeza, cara, porque com certeza as coisas estão difíceis não só pra gente, pra todo mundo, e o negócio é tentar tirar a cabeça um pouco do foco disso, porque senão a gente também não consegue organizar a nossa, né? Verdade.